Fala aí, galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Rodrigo do canal Mix do Digo, trazendo mais um vídeo para você aqui no canal. Mais um vídeo edificante da Palavra de Deus, isso mesmo, da Palavra de Deus. A palavra da verdade, da vida, a palavra que liberta e que salva. Bom, primeiramente, que a paz do Senhor esteja com você que está assistindo esse vídeo, que está ouvindo, né? E o tema dessa mensagem é, né? Tem muitas pessoas que dizem, eu estou em Cristo, né? Muitos cristãos dizem, estou em Cristo, mas eu separei aqui umas 4 perguntas para a gente fazer, né? Fazer para nós mesmos e analisar se realmente dentro da palavra de Deus nós estamos em Cristo. O tema da mensagem é: estou em Cristo, será? Então me responda, tá? Você não vai responder para mim, você vai responder para você mesmo, tá? Eu vou ler alguns textos da palavra de Deus e a gente vai analisando na palavra de Deus se a gente se encaixa, tá? Bom, primeiramente, a primeira pergunta que eu quero fazer, que eu separei é: você vai ao culto? Você é cristão. Se você for cristão, você vai ao culto. Se você não é cristão, é bom ir. Eu aconselho ir ao culto, assistir o culto, ouvir a palavra. Bom, então vamos aqui iniciar nossa leitura em Provérbios, no capítulo 18. No versículo 1, diz assim a palavra de Deus: busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. Tá? Então aqui veja que está escrito: busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda sabedoria. Ou seja, a pessoa que se isola, ela não está sendo sábia, não está usando de inteligência, tá? Não tem sabedoria no isolamento. Por quê? Temos que estar juntos, temos que estar unidos, tá? Se isolar não é uma atitude sábia, tá? Perante Deus, não é uma atitude sábia. Então, se você diz que eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso ir para o culto, eu busco Deus em casa. Então saiba que esse Deus que você busca em casa diz que aquele que se isola se insurge contra toda sabedoria, tá? E busca o próprio desejo, tá? Isso é o que o Senhor fala. Vamos prosseguir, tá? Não dá para servir Deus em casa. Temos que estar no culto, na reunião, tá? Na congregação. Por quê? Nós somos o corpo de Cristo, tá? Vamos aqui agora. Eu vou ler alguns textos agora. E Romanos, capítulo 12. Eu quero só dar uma dica aqui que eu sempre falo nos meus vídeos. Leia todo o contexto, tá? Antes e depois de cada leitura, de cada versículo que eu estiver falando aqui.
Não só eu, mas também no culto, se você estiver conversando com algum amigo, alguma pessoa que está falando da palavra de Deus. Nunca leia somente aquele versículo. Eu estou lendo aqui somente os versículos principais para o vídeo não ficar muito estendido, ok? Mas leia todo o contexto antes e depois, tá? Se eu fosse ler o contexto, não precisaria eu explanar o versículo, mas como eu estou falando somente os versículos principais sobre o assunto, eu tenho que dar essa explanação, né, básica para que todos possam entender, tá? Mas quando você lê o contexto, você vai entender. Vamos lá, Romanos capítulo 12, versículo 5. Diz assim: Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Tá? Vamos agora na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12 também. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Tá? Então você já vai entendendo que eu estou falando de corpo, estou falando de reunião, estou falando de culto, tá? Ao Senhor. Vamos agora aqui no Evangelho de João, capítulo 11, versículo a partir do 45. Certo? Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: Que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nossa nação. E Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Tá? E desde aquele dia, pois consultavam-se para o matarem. Então aqui veja que Jesus veio a este mundo, sofreu, morreu para reunir em um corpo, no corpo dele, porque Jesus é o cabeça e Deus é o cabeça de Jesus e Jesus é o cabeça da igreja. Então Jesus morreu, fez esse sacrifício para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos, tá? Reunir. Veja que Deus ele fala em reunir, unir, estar junto, estar perto, tá? Veja que Deus ele fala sobre esse assunto, ele enfatiza a reunião, a união, tá? E falando em união, vamos aqui em Salmo de número, cadê? 133,
versículo 1, diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Tá? Então veja aqui que a palavra de Deus, também no Antigo Testamento, enfatiza a união dos irmãos, dos membros da igreja, membros do corpo de Cristo. Tá? Então veja aqui, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque a desunião, ela traz desordem, traz ira, traz mágoas, muitas coisas, tá? Então Deus, ele gosta, ele prefere, ele ama a união, tá? Deus, ele está na união, tá? Então vamos ler aqui agora. Eu estou acelerando bastante para não estender o vídeo. Não se esqueça de ler todo o contexto. João, do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Certo? Então veja aqui que a palavra diz que Jesus é a videira. Ele disse: eu sou a videira, e vocês são os ramos, vocês são os galhos, tá? Vocês são as varas dessa videira, os galhos, certo? Se der fruto, versículo 2, toda vara que em mim não dá fruto, ele tira. Deus tira. O Pai é o lavrador, Jesus é a videira. Se o Pai ver que a vara não está dando fruto, ele tira a vara da videira. Ele arranca, ele corta, certo? Mas se a vara estiver dando fruto, se aquele galho tiver frutos, ele limpa, né, toda aquela vara para que ela dê mais fruto. E Jesus, ele falou: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, tá? Está em mim, eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Ou seja, se a pessoa não estiver em Cristo, não estiver na videira, não estiver dando fruto, essa vara é arrancada, certo? Essa vara é arrancada, é tirada, é cortada. E essa vara sendo cortada, está escrito aqui no versículo 5, ó, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, a pessoa não pode dar frutos sem estar ligado na videira, sem estar em Cristo. Não tem como dar frutos sem estar em Cristo, certo? Então, se a pessoa não estiver em Jesus, não estiver em Cristo, ela é arrancada, né, se ela não der frutos, e sendo arrancada, ela é lançada no fogo. Tá aqui, ó, versículo 6. E se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara. Veja que aqui ele está falando de pessoas, não está falando somente de árvore, ele está conjecturando, ele está dando um exemplo, ele está fazendo uma comparação, tá? Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará.
e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Ou seja, a vara vai ser lançada no fogo. Esse fogo aqui é representado pelo lago de fogo, que é a segunda morte, tá? Não é essa morte física do corpo, é a morte espiritual, aonde o corpo e a alma serão lançados no lago de fogo e enxofre, que será designada no juízo final, certo? Os que não forem ser salvos serão lançados no lago de fogo e enxofre, certo? Pode conferir isso lá em Apocalipse. Beleza? Então vamos continuar a leitura aqui em Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4 e versículo 11. Certo? Vamos aqui, ó. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Veja que aqui Deus ele separou cada um, deu, como é que eu vou dizer? Ele deu uma categoria para cada pessoa. Deu um dom para cada pessoa. Todos nós temos um dom. Podemos buscar mais, mas temos um, tá? Nós temos um dom. Alguns têm o dom de profetas, evangelistas, outros dons de pastores, né? E de doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Infelizmente, não existem mais apóstolos, tá? Foram somente aqueles 12 que Jesus escolheu. Tá? Confira lá em Mateus, tá? Pode conferir em Mateus, no Evangelho de Mateus. Lá está a descrição, bem no início, se me lembro bem, se não estiver enganado, no capítulo 3, ele fala o nome dos 12 apóstolos, entendeu? Então, hoje em dia não existem mais apóstolos, mas existem profetas, evangelistas, pastores e doutores, e outros, né? Não citados aqui. Então, Deus ele fez isso querendo o aperfeiçoamento, aqui no versículo 12, o aperfeiçoamento dos santos, nós, a igreja, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, tá? Eu só quero aqui ressaltar, né, que eu falei capítulo 3 de Mateus, mas é o capítulo 10, tá? Capítulo 10, versículo 1 até o 4, ele fala o nome dos 12 apóstolos, tá? Só para recapitular. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Tá? Então, Deus ele busca a união, né? O crescimento do corpo através do dom de cada um separadamente, e todos juntos, um a profecia, o outro evangelista, o outro pastor, o outro doutor, todos eles juntos, todos nós juntos, causamos o crescimento e chegamos à unidade da fé e da medida da estatura completa de Cristo, tá? E alcançamos o conhecimento do Filho de Deus, de Jesus.
certo? Então, para finalizar essa pergunta, né, você vai ao culto, eu quero aqui ler um último versículo que está em Mateus, capítulo 18, versículo 5. Diz assim, ó: e qualquer que receber, perdão, versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, tá? Veja aqui que Jesus ele fala, aonde estiverem 2 ou 3, tá? Não precisa de muita gente para atrair a presença de Jesus, somente se estiverem reunidos em nome dele, tá? Não é somente reunidos, tá? Tem que estar sendo falado o nome de Jesus, tem que estar ali reunidos pessoas que estão ali para servir a Jesus, tá? Para fazer a obra de Deus, certo? Então, o Jesus ele tem que ser o foco, tá? Para que a reunião seja em nome dele, tá? Vou te falar, nem toda reunião tem a presença de Deus. Por quê? Esse pequeno detalhe, reunidos em meu nome. Esse é um pequeno detalhe que faz toda a diferença, tá? Mas isso aí é uma outra mensagem. O fato aqui é que ele está querendo reunidos, reunião, certo? Então, Deus ele busca reunião, certo? Então, e aí, você vai ao culto? Já te mostrei aqui que não é possível buscar a Deus em casa, sozinho. Claro que temos os nossos momentos privados para buscar a Deus, para orar, né, jejuar, fazer os nossos propósitos, as nossas orações, os nossos clamores, certo? Mas ali o culto não dá para cultuarmos a Deus isolados, sozinhos, certo? Temos que estar juntamente com o corpo, tá? Interligados, tá? Pelas juntas, temos que estar juntos, tá? Te mostrei isso aqui na palavra de Deus, que nós somos a vara e Jesus é a videira, e sem ele nada podemos fazer, tá? Essa foi a primeira pergunta, e agora vamos partir para a segunda pergunta. Muito bem, a segunda pergunta é: você é batizado nas águas depois de adulto? Talvez você diga: eu já fui batizado quando eu era criança, sabe? Quando eu era recém-nascido. Me levaram lá na igreja católica para ser batizado, o padre me batizou, né? Jogou aquela água na minha cabeça e eu fui batizado, certo? Meu irmão, minha irmã, deixa eu te explicar uma coisa sobre isso na palavra de Deus, tá? O batismo, eu vou explicar aqui por que o batismo ele só vale depois de adulto, tá? O batismo não é para crianças, tá? O batismo não é para recém-nascido, para criança. O batismo é para adultos, tá? Da fase adolescente para cima, tá? Então deixa eu te explicar. O batismo ele é para remissão de pecados, tá? Para remir, não para remover. Não é remoção, e sim remissão dos pecados, certo? O batismo sendo para a remissão dos pecados, também é para que cumpramos a justiça de Deus, tá? Porque a palavra diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Veja que antes de falar que tem que ser batizado, o Senhor diz que tem que crer. Aquele que crer e for batizado será salvo, alcançará a salvação, tá? Então, para ser batizado tem que crer. É necessário crer que Jesus é o Filho de Deus, tá? Essa é a base para o batismo, tá? Não precisa de um curso, de um estudo,
de um seminário, não precisa de nada disso para a pessoa se batizar, tá? Talvez mais para frente, se o Senhor me der um estudo mais específico, mais bem elaborado, eu vou trazer uma explicação melhor sobre o batismo. Mas aqui só dando uma pincelada, né? Você pode ler ali no livro de Atos, capítulo 8, tá? Filipe encontra o eunuco, ali o Espírito Santo manda ele encontrar o eunuco, e os dois conversam. O eunuco está lendo a palavra de Deus em Isaías e pede explicação, né? Pede uma interpretação para Filipe. Filipe interpreta e fala de Jesus e acaba falando do batismo, mas essa conversa não é mostrada. Mas como é que eu sei que Filipe falou do batismo? Porque logo depois de alguns minutos de conversa, foi durante uma viagem, né? O eunuco perguntou para Filipe: eis aqui a água, o que me impede de ser batizado? E Filipe diz para ele: é lícito se crês, né? E o eunuco diz: eu creio que Jesus é o Filho de Deus, certo? Os dois desceram da carruagem e Filipe batizou o eunuco, tá? E o eunuco seguiu feliz o seu caminho. Está escrito assim, tá? Então, para ser batizado, não é necessário um curso, um seminário longo, né? Muito estendido. Basta que a pessoa creia que Jesus é o Filho de Deus e tenha consciência do que está falando, entenda quem é Jesus, o que ele veio fazer, tá? Entenda quem é Deus, o poder de Deus, tá? É preciso que a pessoa compreenda todas essas coisas, esses pequenos detalhes, para que ela saiba onde basear a sua crença para que ela possa ser batizada, tá? Porque o batismo é algo muito sério e só pode ser feito uma vez, tá? Porque a palavra diz: um só Deus, uma só fé e um só batismo. Então é um só batismo. Porém, quando a pessoa é batizada quando criança, esse batismo não vale, tá? Tanto é que o Senhor Jesus se batizou somente na sua fase adulta. Ele foi, quando criança, ele foi apresentado no templo, tá? Como era costume dos judeus, dos hebreus, do povo de Deus, era o costume deles apresentar os filhos, né, ao 8º dia ali, recém-nascido, a Deus, apresentar no templo, tá? Perante Deus. Então, isso é um costume judaico, isso é um costume dos judeus. Então, não é uma regra, certo? Ali você pode apresentar seu filho, a sua filha na igreja, no culto, ou você não pode apresentar, fica a seu critério, tá? Mas o batismo, ele é somente para os adultos, certo? Então vamos seguir aqui. Eu quero explicar por que o batismo deve ser somente para pessoas da fase adulta, tá? Como eu disse, o batismo ele é para a remissão dos pecados. Vamos ler aqui na palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 1 também. Vamos ler aqui. Veja só. No princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito nos profetas: eis que eu envio meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Aqui ele está falando de João Batista. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados, tá? Para também ser batizado, a pessoa necessita de arrependimento, tá? O batismo, ele não vai fazer a pessoa parar de fumar, de beber, de se prostituir, de se drogar, de roubar, tá? O que faz a pessoa se libertar desses vícios é o Espírito Santo, tá? Que é adquirido após o batismo. Quando a pessoa se batiza, automaticamente ela recebe sobre ela
a presença de Deus, tá? Então, como diz aqui no versículo 4, o João apareceu batizando no deserto, pregando, veja que ele prega o batismo de arrependimento para remissão dos pecados, tá? E no versículo 5, e toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados, tá? Então, a pessoa, para se batizar, ela tem que confessar os pecados, ela tem que se arrepender. Não é confessar para o homem, é confessar para Deus, tá, gente? Pelo amor de Deus, tá? Os pecados, eles têm que ser confessados ao Senhor, pois somente Ele tem o poder de perdoar pecados, tá? Se você errou contra alguém, aí sim você pede perdão para aquela pessoa. Mas quando cometemos os nossos erros ali, muitas vezes sozinhos, né, isolados, muitas vezes em pensamentos, né, no nosso coração, nós devemos, esse tipo de pecado, devemos pedir perdão a Deus, tá? A Deus. O restante, se você prejudicar alguém, né, causar dano a alguém, aí sim você direciona o seu pedido de perdão àquela pessoa, mas também é necessário pedir perdão a Deus, tá? Vamos continuar aqui. Por que o batismo deve ser depois de adulto? Porque como o batismo é para remissão dos pecados, uma criança não tem pecados, tá? E isso a gente vai ver aqui na palavra de Deus, tá? Vamos voltar aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículos 3 e 4. Diz assim: E disse, Jesus disse, né? Vamos ler do versículo 1. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, uma criança, o pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis nos céus. Certo? Certo? Então aqui diz: se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Tá? Vamos ver aqui em Mateus ainda, no capítulo 5, agora no capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, tá? Deles é o reino dos céus. Aqui diz os pobres de espírito. Também em outras traduções está escrito os humildes. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus, tá? Ali em Mateus 18, vamos voltar lá, 18, versículo 3, está assim: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, em algumas traduções também está escrito: se não vos fizerdes humildes como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus, tá? Porque uma criança, olha aqui no versículo seguinte: portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus, tá? Então, se a pessoa não for humilde como uma criança, tá? Porque uma criança não tem pecados. Ela erra, ela comete erros, mas diante de Deus ela é inocente, porque ela tem um coração humilde, porque ela tem um coração puro, tá? E lá em Mateus 5,
está dizendo que bem-aventurados os humildes, ou os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos ler novamente? Aqui, ó, capítulo 5, versículo 3. Está escrito, ó: bem-aventurados pobres de espírito. Espírito aqui está com letra minúscula, é o espírito do homem, do ser humano, é o fôlego de vida, tá? Então, bem-aventurados os pobres de espírito, ou, em algumas traduções, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Não diz que será, diz que é presente, tá? Verbo no tempo presente. Quem entende de português aí, tá? O verbo aqui está no tempo presente, tá? Tempo verbal aqui é o presente. Não será, entendeu? Não foi, é. É algo que é presente. Ou seja, uma criança, quando ela vem a óbito, ela com certeza absoluta, ela pode ser a criança mais bagunceira, mais baderneira, entendeu? Ela pode fazer as estripulias que for. Sendo criança, ela literalmente vai para o paraíso, certo? Ela já recebe a garantia da salvação por ser uma criança, porque a criança, ela é humilde. Você pode reparar que uma criança, quando ela briga com outra criança, em questão de minutos, 5 minutos ou menos, ela já está falando com aquela outra criança que ela brigou. Agora, veja dois adultos, quando brigam, e isso só com palavras, brigam, palavras, discussões, e ficam sem se falar, às vezes, a vida inteira, certo? E às vezes as pessoas, muitas vezes com hipocrisia, passam um ano inteiro sem falar com um irmão, com um parente, com um familiar, com um amigo. E no Natal, sabe, Natal, que também é uma outra mensagem muito extensa, que eu não vou me estender agora nisso. No Natal a pessoa liga para a pessoa para dar um oi, Feliz Natal, né? Não é nem aniversário da pessoa, mas dá um Feliz Natal, enfim. Então, isso é uma hipocrisia. Por quê? Se está ligando só por causa da data festiva, não é de verdade, não é sincero, não é uma humildade, entendeu? Então, para ser batizado, para receber o reino dos céus, né, tem que ser humilde como uma criança, tá? E voltando aqui para o assunto do batismo, uma criança, podemos ver por aqui que uma criança não tem pecados, tá? Uma criança não tem pecados, certo? Vamos prosseguir para que não fique muito extenso. Vamos ler agora aqui Mateus capítulo 13, versículo 3, tá? Vamos ler a partir do versículo 1 para que você possa entender, tá? Perdão, Marcos, eu falei Mateus 13, acabei me distraindo, mas é Marcos, capítulo 1, versículo 11. E ouviu-se, perdão, versículo 9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Tá? Então Jesus se batizou, sim, e somente na fase adulta, tá? Na fase adulta, tá?
Vamos continuar lendo. Jesus foi um exemplo, tá? Tudo que Jesus fez foi para ser um exemplo para nós, para que nós fizéssemos igual, tá? Vamos ver aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, ou pisaduras, dependendo da versão. Então, Jesus, tudo que ele fez, ele nos deixou exemplo para que sigamos as suas pisadas. Seguir as pisadas é o quê? É imitar, fazer igual ou semelhante, tá? E aqui Pedro está dizendo que nós temos que seguir as pegadas, né, de Jesus, pois ele nos deu exemplo em tudo. Vamos ler também aqui no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 14. Está escrito assim: Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, isso aqui quem está dizendo é Jesus, vós devias também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes, certo? Ou seja, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também, tá? Então Jesus em tudo ele nos deu exemplo de como fazer, tá? Ele não discutia, ele não causava tumulto, né? Ele não fazia debates acerca da palavra de Deus, e nós devemos imitá-lo. Ele não falava mal de ninguém, ele dava a outra face, né, a quem o atacava. Então em tudo ele nos deu exemplo, tá, para que nós o imitássemos, tá? Agora a última pergunta, a última questão dessa pergunta, né, se você é batizado nas águas depois de adulto. Talvez você se pergunte: o que me impede de ser batizado? O cigarro, as drogas, o pecado? Nada impede da pessoa ser batizada, tá? Nada impede. Como eu disse no início, para a pessoa ser batizada, basta somente ela entender quem é Jesus, porque ele veio e o que ele fez. E é necessário que a pessoa que vai ser batizada, é necessário que ela creia, mas primeiro ela tem que entender quem é Jesus, para que ela creia que ele é o Filho de Deus, tá? Isso não pode ser induzido, não pode ser ensinado de forma induzida, tá? Para que a pessoa ali seja manipulada para aceitar. Isso tem que vir de dentro. A pessoa tem que ser esclarecida acerca desse assunto, né? Quem é Jesus, por que ele veio, né? De quem ele é filho, quem é Deus, tá?
Então a pessoa sabendo disso, quem é Jesus, por que ele veio, o que ele passou, por que ele veio, a pessoa entendendo isso e crendo que ele é o Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, a pessoa tem total permissão para ser batizada, tá? Não espere parar de fumar para se batizar. Não espere parar de roubar para se batizar. Não espere nada se resolver para se batizar. Não espere você pagar a dívida. Não espere nada, tá? Não espere você casar, tá? Não espere nada. Porque o batismo ele não é para remoção de pecados, tá? Ele é para remissão, tá? Para remissão. Tem que ser batizado, tá? Quem crer e for batizado será salvo, tá? Vamos dar uma lida aqui em Atos, capítulo 8, versículo 36. Diz assim, ó, vou ler aqui bem rápido, ó. Versículo 36. Vamos ler a partir do versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. E regressava, ele já tinha ido a Jerusalém adorar. Se foi adorar a Deus eu não sei, mas em Jerusalém se ia, né? Adorar a Deus. Ele já estava regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Como ele estava lendo o profeta Isaías, ele estava lendo a palavra de Deus. Então, isso me leva a crer que ele foi adorar a Deus, para adoração em Jerusalém, né? Adoração anual. Versículo 29. E disse o Espírito Santo a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Você está entendendo o que você está lendo? E o eunuco disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: roga-te, de quem diz isto o profeta? De quem diz isto o profeta? Ele perguntou. De si mesmo ou de outro, de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Ou seja, Filipe pegou aquele gancho daquela leitura que ele falou em Isaías e falou de Jesus. Ele ligou o assunto a Jesus, até porque o versículo que ele leu fala de Jesus, né? A profecia que se cumpriu. Então, ele explicou, ele falou sobre Jesus, né? Pegando aquela escritura como gancho. Versículo 36. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco, veja que foi depois que o eunuco ouviu falar de Jesus. O eunuco não sabia o que era batismo, não sabia nada de nada, tá? E disse o eunuco: eis aqui a água, o que me impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, é permitido, se crês de todo o coração. Só que Filipe não falou em que ele tinha que crer. É esse que é o interessante.
o Filipe falou, é lícito, né, permitido, é lícito se crês de todo o coração, ponto. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele falou de livre e espontânea vontade, de coração humilde. Ele entendeu quem era Jesus, por que Jesus veio à Terra e por que ele morreu. Então ele sabia o que ele estava falando, tá? Ele não repetiu palavras que o Filipe disse. Filipe só disse, é lícito se crês de todo o coração. Se crês em quê? Ele não disse, ele deixou para o eunuco dizer, para ver se o eunuco tinha entendido. E o eunuco disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele compreendeu, entendeu, teve entendimento de quem era Jesus. Tá? Ele teve o conhecimento, através da pregação de Filipe, de quem era Jesus. Tá? E isso tudo foi uma obra do Espírito Santo, tanto é que o Espírito Santo mandou Filipe ali para encontrar com aquele eunuco, tá? Porque o eunuco precisava ouvir, o eunuco precisava entender quem era Jesus para ser batizado. E ele mandou parar o carro, no versículo 38, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou, tá? E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco. E, jubiloso, continuou o seu caminho. Tá? Então, o Filipe, ele, depois que viu que o eunuco tinha entendido e compreendido quem era Jesus, né? E por que ele veio a esta terra, por que ele morreu, ele viu que o eunuco tinha entendido, aí sim ele batizou, certo? Filipe falou de Jesus, falou sobre o batismo, falou sobre a cruz, isso aqui foi depois da crucificação, é lógico. Falou de tudo, a partir daquela leitura que o eunuco tinha feito em Isaías. Tá? E já fica aqui o gancho, quando alguém te perguntar alguma coisa sobre a Bíblia, sobre Jesus, né? Esteja pronto para responder, tá? Estude a palavra, leia a palavra diariamente, leia sem dó nem piedade, leia mesmo, tá? Porque a palavra diz que o Espírito Santo nos fará lembrar de todas as palavras de Jesus, de tudo que Jesus falou, de tudo que Jesus fez, mas para ele lembrar, tem que estar na nossa memória, tem que estar na nossa mente, tá? Porque não tem como lembrar de algo que você nunca conheceu, nunca soube, nunca leu, nunca guardou. Tá? Então sempre lê a palavra de Deus, tá? E vamos partir aqui para a terceira pergunta. Pois bem, a terceira pergunta, para ver, eu separei só 4. Claro que tem muito mais critérios para analisar se realmente a pessoa está em Cristo, se realmente a pessoa serve a Deus. Existem muitos critérios, mas aqui eu separei só 4 para o vídeo não ficar muito estendido. Então vamos aqui, essa pergunta aqui é uma pergunta menor, tá? Eu só separei 2 passagens, então vamos ler rapidamente. Terceira pergunta, para você que diz estar em Cristo, né? Você participa da ceia, a Santa Ceia, né? A ceia que tem nos cultos, né? Algumas igrejas no primeiro domingo, outras no segundo, outras no terceiro, outras no quarto, outras têm a sua ceia celebrada no meio da semana, né? Outras têm a ceia, a Santa Ceia celebrada em todos os cultos. Isso não interfere. O que importa é se você participa da ceia, se você come a ceia, se você come o corpo de Cristo, bebe o sangue de Cristo representados pelo pão e pelo suco da uva, você participa? Então vamos analisar aqui. O que é a ceia? A Santa Ceia do Senhor é o corpo e o sangue de Cristo representados pelo pão, que representa o corpo, e o suco da vide, que é o suco da uva, da videira, né? A uva
que representa o sangue, tá? Vamos ler aqui em Mateus, capítulo 26, versículo também 26. Vamos ler. E, quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Veja que Jesus ele tomou o pão, então o pão representa o corpo dele. Ele diz: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento ou Nova Aliança, que é derramado por muitos para remissão dos pecados, tá? Então, a Santa Ceia também, assim como o batismo, ela é para remissão dos pecados, para cobrir os pecados. Não é remoção, tá, gente? Não é remoção. Agora, uma pergunta. Aqui a gente já entendeu o que é a ceia. A ceia é o pão, que representa o corpo de Jesus, e o suco da uva, que representa o sangue de Jesus, tá? Muito bem. Vamos agora aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 24, tá? Lembre de ler todo o contexto para que você entenda melhor, tá? Ele disse aqui, ó, esta passagem, né, do versículo de 1 Coríntios 11, ela é muito usada, esse texto, não somente esse versículo, mas também o contexto antes e depois, ele é muito usado para a celebração da ceia em muitas igrejas, tá? Então, vamos ler aqui. Versículo 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim, tá? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha, tá? Aí você pergunta: por que eu tenho que tomar a Santa Ceia? Por que eu tenho que participar da ceia? Porque Jesus ele falou que ele falou aqui, ó: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim, Jesus falando, tá? Aqui Paulo ele está repetindo a celebração que Jesus fez, tá? Porque ele começa aqui no versículo 23. Porque eu, Paulo, recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes, veja que não é uma vez só, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Ou seja, ele diz aqui, até que ele venha, é para anunciar a morte dele através da ceia que fazemos em memória dele, tá? Então uma coisa ela liga a outra, uma coisa ela é interligada à outra, tá? Jesus ele disse: todas as vezes, tá? Isso aqui significa o quê? Que não é para cear uma vez só na vida, é todas as vezes, tá? Todas as vezes que for
cear, né? Que comerdes desse pão e beberdes deste cálice, quando a gente celebra a ceia, a gente está anunciando a morte do Senhor. A gente está lembrando que Ele morreu por nós, que Ele sofreu, que Ele derramou seu sangue naquela cruz por nós para nos salvar, tá? Para ter a nós junto dele para toda a eternidade, tá? Então, tudo isso aqui, toda a ceia é uma celebração da morte de Jesus, tá? É em memória dele, tá? Então, ele diz aqui no final, até que venha, ou seja, até Jesus voltar, irmão, até Jesus voltar vai ter que tomar a Santa Ceia, tá? Porque é o corpo de Jesus, é o sangue dele, a gente tem que celebrar a ceia em memória dele até que venha, tá? E precisamos fazer isso e anunciando a morte do Senhor, tá? E outra coisa, versículo 27, só para dar uma pincelada, para não ficar dúvidas. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, tá? O que esse versículo aqui está dizendo? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ninguém pode te analisar, te examinar, tá? Existem igrejas, né? Particularmente eu chamo de congregação, porque igreja somos nós, templos da presença de Deus, templos do Espírito Santo, tá? Então, nas congregações, né, que chamam de igrejas, né, que a igreja na verdade é uma só, mas o homem criou denominações, isso dividiu, causou uma divisão, né? Enfim, não vou entrar nesse assunto. Tem muitas congregações que o pastor, o bispo, né, diz quem pode e quem não pode tomar a ceia, tá? Isso é totalmente errado, tá? Aqui a ceia deve ser servida para todos e a pessoa ela deve se examinar, tá? E em seguida ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Olha só, não está falando para se examinar e pensar se vai tomar ou não, é para se examinar e tomar. Ou seja, se examinar, veja aí se você está limpo espiritualmente, não é fisicamente. Isso aqui não é físico, é espiritual. Veja se você tem algo contra alguém, libere perdão, tá? Peça perdão se você tiver feito algo contra alguém. Libere perdão, peça perdão, se humilhe, seja humilde como uma criança, né, como nós lemos. E você tem que se examinar e ver se tem algo errado em você que não agrada a Deus, tá? Ver se não tem nada aí, pecado, ver se não tem nenhuma falha, né? E se examine, peça perdão a Deus, né? Faça esse exame em você, se conserte e ali em seguida coma deste pão e beba deste cálice, tá? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Por quê? Porque o que come e bebe indignamente, ou seja, come de qualquer jeito, não pede perdão, não se examina, não quer nem saber, não é batizado, não é nada, entendeu? O que come e bebe indignamente, a pessoa indignamente é aquela pessoa que não come e bebe em memória de Jesus, tá? Está dizendo aqui que come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Esse discernindo é o quê? Quando a pessoa discernir é o quê? Perceber a diferença. Discernir é diferenciar. Ou seja, a pessoa que come e bebe indignamente, para ela aquilo ali é um pão e é um suco de uva. Simplesmente, ela vê aquilo ali com olhos carnais. E não é assim. Aquilo ali é uma representação.
quando a gente pega aquele pão, aquele suco da uva para tomar na ceia, primeiro que deve ser com ordem e decência, né? Antes do versículo 23, o Paulo ele repreende a igreja que está fazendo errado. Você pode ler aí antes, né? Ele repreende o povo aí que estava comendo um antes do outro, estava um comendo mais, outro menos, e estava uma bagunça. Ele repreendeu, né, o povo dali para fazer certo. Então você pode ler ali para você ter uma base melhor de conhecimento, tá? Então, ó, o que come e bebe indignamente, né, sem discernir, isso aqui é um pão, é um suco de uva. Não, a pessoa tem que comer e beber pensando, isso aqui é o corpo do Senhor Jesus e esse é o sangue do Senhor Jesus que foi derramado por mim naquela cruz, tá? É assim que se discerne o corpo do Senhor, tá? E a pessoa que não discerne, ela come e bebe para sua própria condenação, tá? Aí no versículo 30 ele diz: por causa disto, né, desse comer e beber indignamente, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem, tá? Dormir aqui está no sentido de morte, morte espiritual, né? Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados pelo mundo. Então, se você fazer errado, meu irmão, aqui o Senhor, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo, tá? Então, olha só, através dessa leitura aqui, desse vídeo, o Senhor ele está repreendendo aqueles que fazem errado, tá? Não sou eu só estou lendo o que está escrito, a palavra está repreendendo, o Senhor está repreendendo você que faz errado. Se você come e bebe sem discernir, sem se examinar, sem se arrepender, sem pedir perdão a Deus, né? Se você bebe indignamente, você está fazendo errado, tá? Portanto, meus irmãos, versículo 33, quando vos ajuntais para comer, veja que a ceia não é para ser tomada sozinha, tá? A ceia é para ser tomada em reunião, tá? Eu falei de reunião aqui na primeira pergunta, tá? O povo de Deus ali tem que ser no culto, e o culto tem que ter os membros do corpo de Cristo, tá? Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer a ceia, esperais uns pelos outros, ou seja, todo mundo junto. Na hora de comer o pão, todo mundo come junto, na hora de beber o cálice, todo mundo bebe junto. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordenarei quando for, tá? Esse come em casa aqui, se alguém tiver fome, come em casa, você pode ler aqui no início, né, do 1 Coríntios capítulo 11, tá? Ele repreende a igreja ali que está fazendo tudo errado, estava uma bagunça, uma desordem. Então você pode ler ali para você ter um conhecimento maior, tá, acerca desse assunto da ceia, tá? Se você tiver também alguma pergunta, alguma questão, pode deixar aí nos comentários, que assim que possível eu vou responder com o maior prazer, tá? Vamos aqui adiantar o vídeo para a última pergunta deste vídeo. Você ouve e pratica a palavra de Deus? E aí? Você só ouve? Você pratica sem saber o que ouviu? Você não ouve? Você não pratica? Como que é isso? A fé sem obras é morta. A palavra de Deus diz, tá? A fé sem obras é morta. Não adianta nada você ouvir e não fazer, não praticar, tá? Vamos ler aqui somente duas passagens que eu separei. Vamos ver aqui em Mateus. Agora sim, é Mateus capítulo 13, né? Eu tinha cometido um erro de referência na outra pergunta, mas falha humana, né? Foi falha humana. Mateus capítulo 13, versículo 1. Você ouve e pratica a palavra de Deus? Vamos ver aqui, ó, onde você se encaixa. E tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou,
e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Aí ele diz: quem tem ouvidos, ouça. E, acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado o conhecer os mistérios do reino de Deus, do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aqueles que têm se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Esse versículo aqui, ele fala uma coisa muito interessante, porque aquele que tem o quê? Se dará e terá em abundância. Mas aquele que tem o quê? Ele fala no versículo anterior, ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado o conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, ou seja, o conhecimento, aquele que tem o conhecimento do reino de Deus, né, se dará e terá em abundância o conhecimento. Mas aquele que não tem o conhecimento do reino de Deus, até aquilo que tem lhe será tirado, tá? Esse conhecimento aqui eu posso explanar ele de várias formas, né? O conhecimento, ele liberta, isso é um fato. A pessoa que tem conhecimento, seja na área que for da vida, a pessoa, quando ela obtém o conhecimento, né, da verdade, ela passa a ser livre, certo? No Evangelho de João, ele diz: e conhecereis a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, a quem é dado o conhecer, quem tem o conhecimento, terá em abundância, ou seja, vai ser livre, certo? E Jesus é a verdade que temos que conhecer para sermos livres, tá? Então vamos continuar aqui, versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos. Como é que você vai para o culto e ouve a palavra? E você ouve com mau grado, você ouve contradizendo, você não aceita o que está sendo falado. Será que quando você está no culto, ouvindo a pregação, será que você deixa de acreditar por não ser algo que não te agrada aos ouvidos? Olha aqui, ó. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Eles não querem ouvir. Se eles não ouvir, eles não vão compreender. Se eles não compreender, eles não vão se converter. E se eles não se converterem, eu não vou curar. Uma coisa liga a outra, uma coisa chama a outra. Quando você ouve e compreende, você se converte. Quando você se converte, você é curado, você é liberto, certo? Aí Jesus disse: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem.
Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém, aqui ele explica, né, a parábola do semeador, que ele falou da semente. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno, o diabo, Satanás, nosso inimigo, nosso adversário, e arrebata o que foi semeado no seu coração. E este é o que foi semeado ao pé do caminho. Isso aqui é quando você vai para o culto, né? Ou quando alguém está evangelizando você, está falando de Jesus para você, está falando do reino de Deus para você, e você não dá atenção, você não entende. Você está ouvindo, está entrando de um lado e saindo do outro, tá? Então você não vai compreender, você não entende, porque você não quer entender, tá? Dizem que o pior surdo é aquele que não quer ouvir, tá? Então, se a pessoa não quer ouvir, ela não vai entender. Se ela não entender, aquela palavra que foi lançada no coração dela, o maligno, o nosso adversário, ele arrebata o que foi semeado. Ele tira aquilo ali do coração, né? Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende, né? Em outras versões está logo se escandaliza. Então, essa pessoa aqui, ela é aquela pessoa que vai para o culto, né? Aparentemente fervorosa, né? E recebe aquela palavra, ouve aquela palavra, aquele culto abençoado, né? Que o pastor pregou. E ele recebe aquela palavra com alegria, sai da igreja dando glória a Deus, mas não criou raiz. Não criou raiz. Ele não recebeu totalmente aquela palavra, certo? Então, é de pouca duração. Quando vem a luta, ele logo se esquece daquela palavra tão abençoada que foi pregada no culto, tá? Então, isso aqui é a pessoa, é a semente que foi semeada em pedregais. Versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Entendeu? Tem gente que é tão preocupada com as coisas do mundo que ouve uma palavra, ela não recebe, ela não tem tempo, né, para Deus, não tem tempo para receber a palavra de Deus. Ela não tem tempo para ir para o culto, e quando vai não presta atenção e fica infrutífera, né? Os cuidados do mundo tira a atenção, rouba o lugar da semente, da palavra, né? E a sedução das riquezas sufocam a palavra. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é aquela pessoa que ouve e compreende a palavra. E não somente isso, ele dá fruto e produz a 100, outro 60 e outro 30. Tá? Então, essa última semente aqui é aquela pessoa que vai para o culto, ouve a palavra, agradando aos ouvidos ou não, ela entende, compreende, aceita e ela dá fruto, ela pratica, ela produz, tá? Ela produz. Então, é assim como eu li naquela parte se você vai ao culto, na primeira pergunta, Jesus é a videira e nós somos as varas. Temos que dar frutos. Temos que dar frutos, tá? Se não der frutos, ele vai cortar e vai lançar no fogo. E não é brincadeira. Esse fogo é o lago de fogo e enxofre, é o inferno, é a morte, a segunda morte, que é a morte espiritual, tá? É morte espiritual. Enquanto estamos em vida física, podemos escolher para onde nós vamos. Depois, meu irmão, depois que morrer, se você morrer em Cristo,
você vai para o céu, você vai para o paraíso e já garante a sua salvação. A salvação não está garantida. Aquele negócio de já estou salvo, isso não existe. Não existe, tá? Isso não existe. Já estou salvo, isso não existe. A salvação, ela é garantida, né? Ela é disputada a cada dia. A palavra de Deus diz que o reino dos céus é tomado à força. Se ele é tomado à força, é porque é algo difícil. Não é fácil. Meu irmão, se fosse fácil, todo mundo se salvaria. E este é o desejo do Senhor, que todos se salvem. Mas se fosse fácil, todo mundo ia ser salvo de maneira fácil e não por amor a Deus. Certo? É por isso que tem provações. É por isso que quando a pessoa aceita Jesus, se batiza e vai para os cultos e fica firme, é por isso que o diabo se levanta. É porque é difícil. Tem que ser difícil. Porque tudo que vem fácil vai fácil. Mas o que é difícil permanece. Certo? E o reino de Deus é eterno. E ele é tomado à força. A força bruta. Então, meu irmão, se você não fizer força, ficar aí pensando, já estou salvo, você vai ficar. Tá? Essa é a verdade da palavra de Deus. E vamos ler aqui o nosso último texto, bem aqui no finalzinho, na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Vamos ler aqui, ó. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tá? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Tá? Aqui ele está comparando a pessoa que ouve a palavra e não cumpre, a pessoa que é só ouvinte e não é cumpridora da palavra, daquilo que ouve. Ele está comparando com uma pessoa que olha para o seu rosto no espelho e depois que ela sai da frente do espelho, ela esquece como é o seu rosto. Ou seja, se você só ouve, quando você sair do culto você vai esquecer. Você vai esquecer. Entendeu? Por isso que é bom você sempre anotar, sempre registrar o que está sendo falado, grave um áudio, escreva num bloquinho, num papel, para que depois você possa se lembrar, para que você possa praticar aquilo ali, tá? Praticar. Versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera. Perseverar é sempre, é contínuo, né? Persevera naquilo ali, cumpre, né? Não sendo ouvinte esquecido. Aqui está esquecidiço, mas esquecido, né? Não sendo um ouvinte esquecido, porque a pessoa que só ouve, ele está falando ali em cima. A pessoa que só ouve, ela esquece, tá? Ela esquece. Mas fazedor da obra, ou seja, aquele cumpridor da obra, que cumpre a palavra de Deus, esse tal será bem-aventurado no seu feito, ou naquilo que fizer, tá? Então não seja somente ouvinte da palavra de Deus, seja também um cumpridor, que também é importante. Lembre-se, a fé sem obras é morta, tá? É morta. Então não adianta nada você crer, você ouvir, se você não cumprir, se você não colocar em prática aquilo que você ouve, tá? Então eu fico aqui em mais um vídeo, tá? Se você está em Cristo, responda para si mesmo. Você vai ao culto? Você é batizado nas águas depois de adulto? Você participa da ceia? Você ouve e pratica a palavra de Deus? Responda para si mesmo essas 4 perguntas, né? Que eu separei aqui. Deus me deu a graça de trazer esse estudo, né, para nós aqui.
Responda para si mesmo. Se você realmente está em Cristo, se você não tiver, meu irmão, se achegue mais a Jesus, se achegue mais a Deus, porque o tempo está próximo. Não estamos no fim, estamos no fim do fim, tá? No início do fim foi naquele tempo, há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus veio como homem à terra. Pois está escrito na palavra que Jesus ele veio no fim dos tempos, tá? Então quando ele veio já era o fim dos tempos. Então veja, Jesus está às portas. Jesus ele bate na porta do seu coração. E para com aquele pensamento que eu vou ficar esperando Deus me tocar, meu irmão, Deus não vai tocar nunca. Deus não toca, tá? Isso não existe, isso aí é invenção de homem. Isso aí, na verdade, é invenção do diabo, do inferno. Deus não toca em você para você ir para recebê-lo como Salvador da sua vida. Jesus ele está batendo a porta, tá? Eu posso trocar para você, ao invés dele tocar, ele está batendo. Não tem campainha, não, ele está batendo a porta. Ele só vai entrar na sua vida se você abrir a porta do seu coração, tá? Então, já que Jesus está batendo, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, tá? Jesus diz isso, está lá em Apocalipse. Então, meu irmão, Jesus está batendo na porta do teu coração. Ele quer te salvar, quer salvar tua família, tá? Ele quer salvar tua alma. Então, abre essa porta do teu coração. Não seja de coração duro, que essa semente tenha caído numa boa terra, tá? Essa terra é o teu coração. Que essa terra seja boa, seja produtiva, para que a palavra de Deus cause efeito na tua vida, tá? Se você teve alguma dúvida, deixe o seu comentário, tá? Eu vou te responder, tá? Se você quiser falar alguma coisa, alguma dica, algum assunto, qualquer coisa, deixa no comentário. Eu vou estar respondendo aí com muito prazer, tá? Se você preferir, se inscreva nesse canal, ative aí o sininho, as notificações também, para que você receba uma notificação quando eu postar um vídeo novo, né? Nesse canal eu falo de várias coisas, mas o principal aqui é a palavra de Deus, tá? O principal desse canal aqui, eu criei esse canal no YouTube para que eu pudesse passar para outras pessoas o conhecimento que o Senhor Deus tem dado a mim. Então, confesse a Jesus como seu Salvador, vá no culto, vá na igreja, na congregação, né? Assista o culto, ouça a palavra. Quando o pastor ali perguntar se alguém quer receber Jesus como Salvador, levante a sua mão, vá lá na frente, deixa o pastor orar pela tua vida, tá? Seja em qual igreja for, tá? Seja em qual igreja for, vai lá na frente, deixa o pastor orar pela tua vida, tá? Tomara que seja uma igreja que prega a palavra verdadeira, tá? Para que você nunca seja enganado ou confundido, tá bom? Então eu desejo que o Senhor Jesus te abençoe de todas as formas, de todos os lados, de todas as maneiras, tá? Por que eu falei para você levantar a mão e ir lá na frente? Eu sei que muitas pessoas têm vergonha, mas deixa eu te falar. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Pensa nisso, tá? Pensa nisso. Se você confessar Jesus diante dos homens, ele vai te confessar lá no juízo final. Ele vai falar: não, esse aqui está salvo. Esse aqui me confessou diante dos homens. Falou: Pai, esse aqui é meu, tá? Então confesse a Jesus diante dos homens, ali no meio do culto. Não tenha vergonha. Te digo, o inimigo, o adversário, o diabo, Satanás, ele vai fazer de tudo para te impedir, tá? Mas não desista,
tá? Não desista. Que Deus veja no teu coração o desejo de confessá-lo como Salvador da sua vida, tá? Então, que Deus abençoe você, sua família, sua casa, com toda a sorte de bênçãos, tá? Que a paz do Senhor Jesus, que excede a todo entendimento, esteja sobre a tua vida, meu amado, minha amada, em nome de Jesus. E eu fico aqui em mais um vídeo, para a glória de Deus. Peço perdão por ser muito estendido, mas a verdade tem que ser dita, e essa é uma das poucas maneiras que eu encontrei para falar a verdade, tá? Então, eu fico aqui em mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário, dê um like se você gostou do vídeo. E o principal de tudo, compartilhe esse vídeo com alguém, tá? Leve a verdade, tá? Leve a verdade para outras pessoas. Então, fica com Deus em nome de Jesus.